Lá, nessa segunda parte da aula de imunologia, que vamos abordar o sistema complemento, vamos ver finalmente qual é a função do sistema complemento. A primeira função você já sabe. Lá no final da cascata de ativação, nós vamos ter a lise do micro-organismo envolvido. Nós vamos ver hoje duas outras funções, opsonização e a participação do sistema complemento na resposta inflamatória. Existe uma quarta função que eu não vou abordar nessa aula, que é a remoção dos imunocomplexos que foram gerados, por exemplo, durante uma resposta imune a uma infecção bacteriana, que é a oclusive dos imunocomplexos. Nós vamos ver, então, agora essas duas funções, opsonização e a participação do sistema complemento na resposta inflamatória. Aqui, para a gente recordar a cascata que a gente acabou de ver na primeira parte dessa aula, nós vamos ter que prestar atenção que alguns componentes que foram gerados durante a ativação da cascata serão importantíssimos nessas outras funções do sistema complemento. Por que eu estou falando outras funções? Porque a primeira função você já sabe, que é a lise, com a formação do MAC. Lembre que durante a ativação das cascatas foram gerados dois fragmentos pequenos que ficaram perdidos no meio, C3A e C5A. E o C3B? O C3B ele foi importante para iniciar a via comum, mas vão existir mais fragmentos de C3B revestindo a bactéria. Lembre que C3B, tudo que é B, se liga à superfície do micro-organismo, que no caso agora nessa aula eu vou dar o exemplo que o micro-organismo é a bactéria. Então, além do C3B participar da ativação da via comum, outras moléculas de C3B vão ficar ligadas à superfície da bactéria e vão ter outra função importante. Assim como o C3B, também C4B, mas eu vou dar destaque mais para o C3B. Então, nós vamos falar primeiro desses pequenos fragmentos C3A e C5A. Esses pequenos fragmentos que ficaram dispersos no meio, eles são de fácil difusão, porque eles são muito pequenininhos. E eles vão agir sobre uma célula importantíssima que tem no tecido conjuntivo, chamada mastócito. Quando o mastócito recebe C3A e C5A, ele vai degranular. Ele vai liberar o conteúdo dos seus grânulos. O conteúdo dos seus grânulos é a histamina. A histamina é um mediador químico que vai agir sobre os vasos sanguíneos. Uma outra célula que também sofre a ação de C3A e C5A é o basófilo, que também possui no interior dos seus grânulos o mediador químico chamado histamina. Um outro fator, uma outra participação importante do C3A e C5A é que eles são chamados de fatores quimiotáticos. Quando o neutrófilo chegar no tecido, lembre que neutrófilo é uma célula que faz fagocitose. O neutrófilo ele localiza onde estão as bactérias porque ele segue o trajeto que C3A e C5A determinou. Então, fator quimiotático é aquele que faz a quimiotaxia, ou seja, o neutrófilo ele vai se movimentar segundo a presença de substâncias químicas. Por isso que é quimiotaxia. Que substâncias orientam esse deslocamento do neutrófilo? C3A e C5A. É nesse processo aqui, que eu não falei antes, quando o C3A e o C5A degranula, provoca a degranulação do mastócito e basófilo, elas são chamadas de anafilatoxinas. Tá? Então, C3A e C5A são anafilatoxinas e são fatores quimiotáticos também. C3B e também C4B, mas eu vou destacar C3B. O B agora, C3B, participa da opsonização, que é a facilitação da fagocitose. Eu tenho uma aula específica de opsonização que você também precisa assistir, que lá eu detalho
essa parte, né? Eu falo com mais detalhes sobre opsonização. Vamos então ver como esses componentes C3A, C5A, C3B participam então de uma resposta contra as bactérias, certo? Imagine você que alguma coisa aconteceu, existiu a perda da integridade da pele. Um espinho entrou, um ferimento na pele, uma injúria na pele. Penetrou as bactérias. Estão representadas aqui da cor verde. Lembra que bactéria tem antígeno, então elas vão conseguir ativar o sistema complemento. Ativando o sistema complemento, existe a liberação de C3A e C5A. Essas substâncias são anafilatoxinas, vão provocar a liberação dos grânulos do mastócito, que libera, então, a histamina. A histamina é um mediador químico vasoativo, ele age na parede dos vasos. Ele provoca contração, a histamina, promove a contração das células que revestem o vaso, as células endoteliais. Então é como se criassem poros na superfície do vaso. Isso chama aumento da permeabilidade vascular. C3A e C5A diretamente, eles vão fazer com que essas células endoteliais coloquem na superfície voltada para o vaso moléculas de adesão. E já já nós vamos ver o que essas moléculas de adesão vão fazer. Então, aqui só para a gente rever, né? A bactéria entrou no tecido, a bactéria tem antígenos, como por exemplo o LPS, o lipopolissacarídeo, e só a presença do antígeno consegue ativar o sistema complemento. Lembre quais vias são ativadas? Via alternativa e via das lectinas. São elas que conseguem ser ativadas a partir da presença única do antígeno. Lembre que vai ter lá na outra aula, eu expliquei todas as vias, de C3 e C5 vão dar origem a C3A e C5A, e vai ativar mastócito, e que são fatores quimiotáticos. De C3, nós vamos ter C3B, que é uma opsonina, porque ela promove opsonização, e no final ainda a formação do MAC, que leva à lise da bactéria. Aqui voltei naquele momento que um close no vaso, né? Então a histamina veio, aumentou a permeabilidade dos vasos, porque o endotélio, que é a parede do vaso, essas células endoteliais contraem e permite, então, existe um espaço entre elas. Vocês já perceberam o que vai acontecer, né? A primeira célula que chega no foco da infecção é o neutrófilo. Então, ele vai fazer a passagem do sangue para o tecido, que é chamado de diapedese. O C3A e o C5A diretamente agem no endotélio e essas células começam a colocar, vão pôr na superfície essas famosas moléculas de adesão. Então imagine vocês que o neutrófilo que está aqui dentro do vaso, ele tem receptores para essas moléculas de adesão do endotélio. Ele que estava circulando aqui, ele para de circular e ele vai fazer, então, a diapedese, que é a passagem do vaso para o tecido. É a primeira célula, o primeiro fagócito, né? O neutrófilo aqui, para você relembrar a morfologia dele, é a primeira célula que está relacionada com a fagocitose, que chega no foco inflamatório, no foco da infecção. Perceba que o neutrófilo chega aqui, mas para onde que ele vai? Como é que ele acha a bactéria? Ele tem GPS? Ele vai ter um GPS. Quem vai ser o GPS dele? Novamente, as duas pequenas moléculas C3A e C5A. Elas vão guiar o deslocamento do neutrófilo até ele chegar na bactéria. Por isso que são fatores quimiotáticos que promovem esse deslocamento celular por causa da presença de substâncias químicas. Isso chama quimiotaxia. Então aqui nós temos novamente, né, o neutrófilo se ligou com as moléculas de adesão, fez a diapedese. No tecido, para onde ele vai? Ele vai seguir o trajeto do C3A e C5A. Aqui eu tenho um pequeno comentário. Aonde que o sistema complemento foi ativado? Ele foi ativado na superfície das bactérias. Vocês lembram disso? Né? Começa lá
Você tem a ligação de tudo que é B na superfície, tudo que tem sufixo B é na superfície da bactéria. Então, a ativação do sistema complemento começa aqui, aonde estão as bactérias. Lembre vocês que durante a ativação do sistema complemento, essas duas pequenas moléculas são geradas, C3A e C5A, e elas são muito pequenas, elas se difundem, elas se espalham pelo tecido. Ou seja, aqui tem mais quantidade de C3A, C5A, porque elas são geradas aqui, e elas vão se espalhando, se espalhando, se espalhando. Aqui tem menos C3A e C5A. Então, o neutrófilo, ele segue essa diferença de concentração, do menos para o mais. Então, ele vai seguindo, aqui tem menos C3A, então ele vai cada vez encontrando mais C3A, C5A, até que ele, puf, esbarra na bactéria, e aí ele vai realizar a fagocitose. Agora nós vamos dar um close na fagocitose. Lembre vocês que eu estava falando da geração de C3b. C3 é a molécula do sistema complemento que está em maior quantidade no plasma. Então dá para, a partir de C3, formar bastante C3A e C3b. O que interessa aqui para mim agora é o B. C3b gosta de superfície. Então aqui eu tenho um esquema de uma bactéria e aqui um esquema de C3b. A bactéria ela vai sendo revestida de C3b. A gente fala que essa bactéria está sendo opsonizada. C3b vai facilitar a fagocitose. Isso chama opsonização. E ela vai ser, o C3b, o tempero da fagocitose. Esse tempero a gente chama de opsonina. C3b vai facilitar muito a vida do fagócito. Seja o neutrófilo, seja o macrófago, eles vão fagocitar essa bactéria opsonizada muito mais rapidamente. Então, aqui nós temos um esquema que você já conhece da aula de anticorpos. Se você assistiu à aula de opsonização, esse esquema já apareceu. A gente tem aqui a bactéria, aqui a IgG, que no momento não me interessa, nesse momento. Nós temos aqui a representação de C3b. C3b está na superfície. Você sabe que tudo que é B gosta de superfície, tudo que é B do sistema complemento. Vamos dar um close no fagócito. Ele tem na superfície uma molécula, um receptor para C3b, chamado CR. Então, os neutrófilos e macrófagos possuem em suas superfícies um receptor para C3b, CR, receptor para complemento. O que você acha que vai acontecer? O C3b do sistema complemento vai se ligar ao receptor. Então, eu tenho a ligação da bactéria revestida de C3b, opsonizada, com o receptor CR do fagócito. Isso ativa a fagocitose. O macrófago pode estar dormindo, ele será ativado. E, na sequência, você tem aí a formação dos pseudópodes englobando a bactéria. Essa bactéria, então, vai ser endocitada, né? Ela vai ser deslocada para o ambiente intracelular. Aí vão vir aquelas enzimas do lisossomo, que fusiona lá com o vacúolo que a bactéria está, que se chama fagossomo. As primeiras enzimas vão matar a bactéria, que a bactéria ela foi internalizada, mas ela está viva. Então, as primeiras enzimas vão matar as bactérias. Depois, as bactérias serão digeridas. Vão agir sobre elas as enzimas digestivas. Certo? Aqui, só para você recordar que existe um outro tempero. Além da opsonina C3b, nós temos um tempero que é a IgG. Certo? Então, nós temos duas opsoninas que vão trabalhar de maneira muito semelhante, IgG e C3b. Mais detalhes sobre a opsonina IgG, aula de anticorpo e aula de opsonização. Aqui, então, nós temos, para finalizar, né? Aqui está o macrófago e a bactéria sem opsonina. Ele vai fagocitar essa bactéria, o macrófago? Vai. Podia ser o neutrófilo também, tá, gente? É o fagócito. Vai. Mas é lento. Se essa bactéria tiver cápsula, então, vai ter uma briga entre o macrófago e a bactéria fugindo dele. Tá? Nota para a fagocitose? Mais ou menos. Vamos colocar um primeiro tempero. O primeiro tempero colocado, lembra que o tempero está na bactéria. O tempero é da bactéria. C3b do sistema complemento.
O macrófago tem o receptor CR para o sistema complemento, então ele consegue se ligar à bactéria. Nós vamos ter uma fagocitose muito mais rápida. Nota, mais. O outro tempero é o IgG, o anticorpo IgG. O macrófago também tem um receptor para essa porção FC de IgG, chama FCR. FCR é o nome do receptor. Macrófago se ligou à bactéria? Sim. Então nós vamos ter uma fagocitose muito mais rápida. Agora, com dois temperos, C3b e IgG, essa fagocitose será maravilhosa, certo? Então encerro aqui a aula de complemento, essa segunda parte. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido e aprendido. E até então, nosso próximo encontro.